Hora do Enem especial de entrevistas temáticas no ar. O exame passou e a gente faz um radar de vários segmentos em que você pode trabalhar. Hoje, o tema é neurociências. No primeiro bloco, a gente lembra a conversa com o professor Marcelo Caetano. Ele esteve aqui em 2017 e falou tudo sobre o curso de graduação que coordena na Universidade Federal do ABC. Em seguida, tem um papo com um neurocientista pioneiro nas pesquisas com células-tronco, Steven Haig. É depois da vinheta. Roda aí. Sentiu a vibe high-tech? Muita gente fala que é coisa do futuro, mas que nada, isso é puro presente. Começando pela neurociência, vem pra cá, professor Marcelo Caetano. E aí, professor? Prazer. Bem-vindo. Prazer é todo nosso. Professor Marcelo Caetano, coordenador da graduação em Neurociência da Universidade Federal do ABC. Ela é a única que oferece graduação em neurociência no Brasil. O curso é um bacharelado interdisciplinar. Dura um total de 2.724 horas. Isso mesmo, 2.724 horas. Professor, explica pra gente já de cara a diferença de neurociência para medicina, bioquímica, biofísica, psicologia. Landy, a neurociência, na verdade, vai beber de todas essas fontes. A neurociência é uma disciplina multidisciplinar e a gente precisa dos conhecimentos de cada uma dessas disciplinas que você mencionou e muitas outras para conseguir atuar no campo. Aquele aluno que vai fazer psicologia, por exemplo, e se formar um psicólogo, ele vai sair especialista em comportamento humano. A neurociência, ela precisa saber de comportamento humano. O neurocientista, ele não é tão especialista quanto um psicólogo em comportamento humano, mas ele sabe o suficiente para conseguir relacionar com o funcionamento, por exemplo, do cérebro, que aí o médico, neurologista sabe muito bem, mas a neurologia, a medicina já está mais focada em patologias, por exemplo. Mas a neurociência tem disciplinas de patologias, não sabe com tanto detalhe, mas sabe o suficiente para conseguir integrar essas coisas e por aí vai. Então, quando formar em neurociência? Depois que se formar em todas as outras? Não, então agora o Brasil tem um curso específico de neurociência, o bacharelado em neurociência lá da UFABC, de onde eu venho, e é o único, né, o primeiro e o único ainda do país, então essa é uma realidade agora que existe no país. Então não é necessário mais se formar em todas essas áreas para depois se especializar em neurociência. E por que a neurociência é tão importante? O cérebro é o nosso órgão mais complexo, de longe. E a gente sabe muito pouco sobre ele. Então, ter esse conhecimento, por si só, é muito útil, é algo que a gente ainda está longe de dominar, e a aplicação na sociedade é imensa. Então, a gente pode contribuir, por exemplo, com educação. Então, neurociência e educação tem uma interface muito próxima. A gente pode, por exemplo, com os conhecimentos sobre processos de atenção e no funcionamento do cérebro, a gente pode, por exemplo, dar dicas de como montar estratégias pedagógicas que sejam mais eficientes nas nossas escolas. A neurociência do consumo, por exemplo. Então, a neurociência tem aplicação no mercado de consumo. Como é que a gente conscientiza as pessoas da importância de uma boa alimentação? Vem cá, no primeiro dia de aula, o cara já chega entrando no cérebro dos outros? Ainda não. Então, para falar da neurociência, eu preciso falar um pouco da UFABC. Então, na UFABC, o aluno que ingressa, ele não ingressa direto no curso do bacharelado em neurociência. Ele ingressa na UFABC em um de dois bacharelados interdisciplinares. Existe o bacharelado em ciência e tecnologia e o bacharelado em ciências e humanidades. Cada um deles depois tem uma ramificação de várias possibilidades de cursos que os alunos podem seguir. Então, um aluno que tem interesse em fazer o bacharelado em neurociência, primeiro ingressa no bacharelado em ciência e tecnologia. No primeiro quadrimestre do ano letivo, o aluno vai estudar desde química, física, biologia, até filosofia, sociologia. Ele vai ter uma formação realmente multidisciplinar. Ele vai fazer isso por 3 anos. E depois ele vai começar a se especializar em algumas disciplinas específicas. Vai muito estudante de fora do estado para lá estudar? Vai. A gente tem, majoritariamente, os alunos da UFABC são um pouco da região do ABC, mas a universidade ela tem como moto a inclusão com excelência. Então a gente atrai estudantes do país inteiro e até internacionais. E todos os estudantes são muito bem-vindos na UFABC. Devem mirar na UFABC. Nós temos 50%, por exemplo, das nossas cotas que são reservadas para aqueles estudantes que vêm de uma classe de renda menor. Então, é para todo mundo mesmo. E a gente separou um vídeo irado. Bora ver? Bora ver. Renatinho, roda aí. Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos
e eu sou de Varginha, Minas Gerais, e atualmente estudo neurociência aqui na Universidade Federal da ABC em São Paulo. Para mim foi um pouco chocante no início mudar de uma cidade do interior para cá, porque lá era bem menos urbanizado do que aqui. Então foi um pouco estranho para mim ter que lidar com toda essa urbanização e o ritmo das pessoas daqui, mas eu tive muito apoio dos meus pais e construí muitas amizades boas aqui que me ajudaram muito nesse processo de adaptação. E essa foi uma escolha minha, estudar aqui na UFABC, porque era o único lugar que tinha neurociência. E neurociência foi um tema que sempre me interessou muito e era a oportunidade que eu tinha de construir um conhecimento baseado nesse aprendizado do curso. E para mim, assim, é fundamental você ter essa oportunidade e aproveitá-la ao máximo, porque o conhecimento é uma das melhores ferramentas que a gente tem de poder se autoconhecer e poder ajudar a sociedade também. Show de bola, muito obrigado pela participação. Agora, para decidir estudar longe de casa, o que o estudante tem que levar em consideração? Essa é uma época de muitas mudanças na vida de um estudante, a época da faculdade. É uma época que deixa muitas saudades, mas é de muitos desafios também, né? Então, se o estudante vem de longe, ele tem que levar em conta algumas coisas. Por exemplo, talvez ele não consiga ver a família com tanta frequência, dependendo da distância que ele está de casa. Então, tem alguns aspectos emocionais aí que ele tem que levar em conta. E a nossa universidade, ela está na Grande São Paulo, que é uma cidade grande. Às vezes, se o aluno vem de alguma cidade menor, do interior, de algum lugar longe, também tem essa adaptação à cidade grande, que são os desafios e as delícias de se viver numa grande cidade, né? Tem repúblicas? Tem várias repúblicas, a universidade ela tem alguns auxílios financeiros para quem vem de longe e não tem condições de se manter por lá. E os alunos, no geral, principalmente os que vêm de longe, eles se apoiam muito. Tem outros caminhos para se formar neurocientista? Tem que ter. Se o nosso primeiro curso de neurociência, nenhum dos professores do nosso curso é formado como bacharel em neurociência. Eu adoraria ter feito esse curso, meu sonho, mas não somos. Então, existem outros caminhos. Tradicionalmente, o neurocientista ele vem de uma formação disciplinar, como, por exemplo, psicologia, biologia ou medicina, e na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, se especializa em neurociência. Faz um mestrado, doutorado em neurofisiologia ou alguma disciplina relacionada à neurociência. E como está o mercado de trabalho nessa área? A maioria dos neurocientistas no Brasil hoje atua com pesquisa, porque há muita carência ainda de conhecimento em neurociência. Mas o perfil do nosso estudante é um perfil muito dinâmico. São alunos que são treinados, pela neurociência ser uma disciplina interdisciplinar e de fronteira, são alunos que são treinados a lidar com problemas extremamente complexos, usando tecnologia de ponta e os métodos mais sofisticados que existem. E esse tipo de conhecimento você aplica em qualquer coisa. Então, o mercado ainda de trabalho fora da pesquisa ainda está aprendendo como utilizar esse conhecimento dos neurocientistas, mas nós já estamos tendo um feedback muito bom dos nossos poucos egressos. E eles são inseridos, por exemplo, em hospitais e até em bancos, aplicando estratégias que a gente aprende na neurociência para resolver de maneira científica problemas complexos em problemas específicos a outras realidades, como, por exemplo, o mercado financeiro e assim por diante. Então, estamos páreos com outras universidades do mundo inteiro? Lange, adorei a sua pergunta. A UFABC e, no geral, as universidades federais do Brasil, elas não deixam nada a desejar para as universidades de outro país. Eu, na minha trajetória, passei por algumas das melhores universidades do mundo e eu afirmo categoricamente que o nosso laboratório, o nosso programa, ele é tão bom quanto ou melhor os que eu já passei no exterior. Você falou que a UFABC tem o primeiro curso de neurociência do Brasil. Então, como é que está esse lance de estágio? Pois é, hoje a gente tem alunos estagiando em laboratórios de pesquisa, tanto em instituições públicas quanto em institutos privados de pesquisa, dentro de hospitais e assim por diante, quanto em empresas de pesquisa de opinião, de marketing, em bancos, como eu comentei. Então, nosso aluno está meio que se espalhando e com iniciativa própria, achando o seu caminho no mercado de trabalho, e o feedback que a gente está recebendo desses estagiários é muito bom. Professor, hora do nosso bate-pronto. Bora lá? Manda. Quantos semestres são? Na UFABC nós não temos semestres, nós temos quadrimestres. São 3 quadrimestres por ano e o aluno ingressa nesse bacharelado interdisciplinar, fica por uma média aí de uns 3 anos, portanto 9 quadrimestres, e depois vai se ramificando e puxando as disciplinas dos cursos específicos. Para neurociência são mais 2 anos, então em média 5 anos de 3 quadrimestres cada. Nota de corte? Depende da categoria de ingresso, então a UFABC ela divide o ingresso em algumas categorias, tem aqueles que estudaram em escola pública, eles entram numa certa categoria, aqueles de concorrência geral, aqueles que combinam escola pública com baixa renda e assim por diante.
Então a nota ela é diferente para cada uma delas, mas o que eu posso dizer é que se o aluno tiver uma nota em torno de 700, independente da categoria, ele provavelmente consegue o ingresso na universidade. Quais são as disciplinas que mais mexem com a mente da galera? As disciplinas prediletas dos nossos alunos são aquelas que, na verdade, combinam diferentes áreas de conhecimento. Por exemplo, uma que é bastante popular é uma disciplina de neuroarte. Uma outra é a atenção e estados de consciência, por exemplo. Ou introdução à filosofia da mente, em que a gente trata do problema mente e cérebro, que é um problema de muitas décadas aí já, de muitos séculos. E qual o conselho para quem está ansioso esperando a nota do Enem e não sabe que curso fazer? Se você ainda não sabe que curso fazer, a UFABC é para você. Exatamente por poder entrar nesses cursos interdisciplinares e não ter que optar por um curso específico já de cara, o aluno ele tem a liberdade de, por anos, experimentar um pouco de cada área para depois fazer uma escolha. E a escolha não precisa ser restrita. Na UFABC, o aluno ele sai com quantos diplomas ele quiser. É muito comum, por exemplo, o nosso bacharel em neurociência sair também com um diploma de engenheiro biomédico ou engenheiro aeronáutico até na UFABC. Professor, me tira uma dúvida. Neurociência só tem a ver com o cérebro humano? Em última instância, o objetivo da neurociência é entender como o cérebro humano funciona e como ele se relaciona com comportamento e cognição humanos. Mas para isso a gente estuda não só humanos, mas também animais não humanos e até sistemas artificiais como redes computacionais, simulações computacionais. Como assim, tipo inteligência artificial? Exatamente. Fica ligado! A Caixola dos Animais também desperta a curiosidade mundo afora. Em Nottingham, na Inglaterra, existe uma graduação em psicologia equestre. Quem faz o curso aprende detalhes de comportamento dos cavalos e sua interação com os seres humanos, além de equitação. Segura, peão! Agora, professor, quem se interessou pelo curso e quer saber um pouco mais sobre ele, por onde ele vai? O aluno pode visitar a nossa página na internet, o endereço é neuro.ufabc.edu.br. E se você mora na região de São Paulo, na Grande São Paulo, ou tem pretensões de visitar São Paulo, a universidade está sempre de portas abertas e o nosso curso está sempre recebendo estudantes interessados em conhecer um pouco mais. E a universidade tem eventos durante o ano que, na verdade, recebem esses alunos para mostrar os cursos que tem. Professor, muitíssimo obrigado, cara. Valeu mesmo pela sua presença. Foi um prazer. E o papo agora é com um dos cientistas mais renomados do nosso país. Ele é professor de Ciências Biomédicas da UFRJ, pesquisador do Instituto DOR, pioneiro nas pesquisas com células-tronco no Brasil e ainda acumula uma série de prêmios na carreira. Steven Hein, por gentileza, seja bem-vindo. Tudo bem? E aí, tudo jóia? Beleza. Cara, células-tronco ainda é um assunto muito desconhecido da grande maioria. Por quê? Não, talvez pela própria nome, né? Célula-tronco não é um nome fácil, assim, né? O que a gente tem que levar em consideração é que o nosso corpo é formado por trilhões de células e a célula-tronco é essa célula que tem a capacidade, digamos assim, polivalente. É como se fosse na seleção brasileira um cara que pode jogar como Neymar ou defender como Alisson. Então, no começo do nosso desenvolvimento, né? Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, você forma o zigoto, começa a se dividir e no interior desse zigoto você tem as células que são as células-tronco e elas podem se formar e podem se transformar e vão se transformar em todos os tecidos do nosso corpo. Então, elas têm essa capacidade polivalente que a gente chama de pluripotência e com isso elas têm um grande interesse para a medicina e para toda a área biológica. E existem dois tipos, né, de célula-tronco. Tem a embrionária e a não embrionária. Explica pra gente. Na verdade, tem mais até do que isso. Tem mais? Eita. A embrionária é aquela que está dentro, como eu comentei, que está dentro do embrião, né, assim, logo no momento da fecundação, e a partir dessa célula embrionária você vai podendo dar origem a qualquer tecido do corpo. Quando a gente vai crescendo, você tem ainda células-tronco, são chamadas células-tronco adultas, presentes em diferentes partes do corpo. Por exemplo, dentro dos ossos, na medula óssea, você tem células-tronco que vão formar o sangue. Só que tem um terceiro tipo, que na verdade foi um tipo produzido pelo homem, que é a chamada célula reprogramada. Você pega, por exemplo, um pedacinho da pele de qualquer pessoa, ou a própria urina, onde você tem células que acabam descamando, e você reprograma essas células e faz com que elas se comportem como células embrionárias. Então eu posso criar células do teu corpo, que depois eu posso transformar, por exemplo, em células iguais às células do teu cérebro. E qual a aplicação prática disso? Você tem muitas aplicações para as células-tronco, né? Então, a primeira delas, que é a que a gente consegue identificar mais facilmente, é, por exemplo, para alguns tratamentos de alguns tipos de câncer, como leucemia.
Para isso você faz o transplante de medula óssea, que nada mais é do que um transplante de células-tronco. Só que você está crescendo muito a possibilidade de aplicação dessas células. Você tem que estudar muito ainda para saber exatamente como aplicar, mas uma forma muito interessante como isso está avançando é você usar essa célula como modelo, não só para entender a formação do corpo, mas para testar, por exemplo, medicamentos que podem eventualmente depois serem aplicados em pessoas, mas sem o risco de você testar primeiro na pessoa. Você testa primeiro na célula, por exemplo, você forma células do cérebro, células do coração e testa medicamentos ali. Se funcionar, opa, pode ser que funcione também no ser humano. Mas isso já está acontecendo ou não? Tudo isso que eu falei já está acontecendo. Já está rolando? Já está rolando, está rolando. Tanto o uso em medicina para terapia celular, no caso de câncer do tipo leucemia, como também essa utilização em laboratório para você não só entender melhor como é que se forma o corpo, mas também tentar buscar medicamentos testando na célula e, se eles funcionarem, pensando em modelos mais complexos até chegar no ser humano. Agora fala de você, eu quero saber, por que você escolheu esse tema para estudar? O tema célula-tronco, na verdade, veio por conta das pesquisas que eu fazia. Na época eu morava nos Estados Unidos, estava estudando o cérebro, né? Eu sempre estudei o cérebro desde que eu comecei o interesse pela biologia. E a célula-tronco, como eu posso transformar essa célula em neurônios, né, e outros tipos de célula do cérebro, é um modelo excelente. Então, ela veio como uma ferramenta para eu poder continuar as minhas pesquisas entendendo como é que se formava o cérebro humano. Então eu vou um pouco mais a fundo, antes de mais nada. Você sempre gostou do cérebro humano, mas por quê? De onde veio essa paixão? Na verdade, eu gostei sempre de entender e conhecer coisas novas. O cérebro é uma das coisas que eu tenho interesse, mas quando eu comecei a pensar em fazer faculdade, né, no vestibular, pensei em comunicação, pensei em ciências biológicas e pensei em veterinária. Aí passei nos três e acabei optando pela biologia. Comunicação? Como assim? Por que comunicação? É aquela dificuldade, o desafio que a gente tem do garoto que está com 16, 17 anos para definir a carreira. É muito difícil você definir com essa idade. Então, na minha cabeça, naquela época, aquilo me parecia bastante interessante. Mas acabei optando depois pela biologia, tranquei, né, suspendi as matrículas nas outras faculdades e caí dentro da biologia. E as pesquisas, como eram lá no início, bem no comecinho? É sempre uma aventura, né? A pesquisa é um tipo de ofício, né, que é fascinante, porque a cada dia você tem uma surpresa, né? No começo, a gente estava interessado em usar essa célula, como eu comentei, como um modelo para você poder entender melhor como é que se forma o cérebro, né? Porque eu dava pistas para essa célula, né, que são substâncias, e a partir dessas pistas a célula vai escolhendo se transformar em células do cérebro e não, por exemplo, em células do coração. Então, eu estava tentando entender isso. O que faz uma célula que pode virar qualquer coisa, né? Lembrando que essa célula, principalmente a embrionária ou a reprogramada, tem essa capacidade polivalente. Como é que eu faço ela virar o que eu quero? E aí você tem toda uma receita de bolo, que na verdade é a receita da vida, né? A receita da evolução, que a gente foi estudando no laboratório. E, bom, esse assunto, né, célula-tronco, ele é bem polêmico, né? Por quê? No começo, havia necessidade de você isolar essas células de embriões, né, embriões congelados há mais de 3 anos, que fossem eventualmente doados pelos seus genitores. Até eu fui no Supremo Tribunal Federal para discutir essa questão em 2007, mas hoje em dia você pode utilizar essas células, mas também você pode utilizar as células reprogramadas. O ponto é natural da ciência, de certa maneira, de desafiar os limites da ética. E depois a gente tem que discutir como é que a sociedade vai usar isso. Por exemplo, morte cerebral, hoje em dia a gente diz que morte cerebral quando o coração está batendo ainda. Há pouco tempo atrás não era assim. Você teve que mudar o conceito para que isso aconteça. O bebê de proveta é uma coisa extremamente normal agora. Quando começou, tinha uma grande polêmica aí. Então, é natural da ciência evoluir em cima das descobertas, depois a gente, enquanto sociedade, vai definir. A gente vai para lá ou vai para cá. E vem cá, qual foi a maior surpresa que você teve em todos esses anos de pesquisa? Cara, assim, como eu te falei, em ciência é uma surpresa a cada dia. Você está sempre descobrindo coisas novas, então é difícil eu definir uma. Talvez uma das primeiras, que foi quando eu comecei mesmo a fazer uma pesquisa mais de impacto mundial, quando eu morava na Califórnia, a gente descobriu que o cérebro é um grande mosaico, formado por células com diferentes números de cromossomos. Isso é uma coisa que é surpreendente até hoje. A gente aprende que a gente tem 46 cromossomos, né, em cada célula. No cérebro, não necessariamente. Inclusive de pessoas ditas normais como nós. Sim. Então, isso foi uma grande descoberta. Isso a gente fez entre 2001 e 2005. E depois tem várias outras aqui que daria para ficar contando. Agora vem cá, vida de cientista é só dentro do laboratório ali ou vocês saem para se divertir? Como é que é? Eu pareço
normal ou não? Não, completamente sociável. Então, eu acho que a maioria dos cientistas é assim. A gente é gente como qualquer outro, mas que tem como profissão, que é uma profissão muito interessante, que eu sou pago para descobrir coisas e para estudar. Então, é uma vida normal. Eu me interesso por várias coisas, já tive outros interesses além do laboratório, já pensei em ser jogador de vôlei, já toquei numa banda, toquei no Circo Voador, gravei um CD. Olha aí! Tem várias coisas. Surfa também, fiquei sabendo. Eu morei na Califórnia há 6 anos, então é impossível você não surfar lá. Então eu tive que aprender um pouquinho lá também nesse período. Você já gostava de pesquisa desde a escola, desde o ensino médio? Como é que foi isso? Eu gostava de estudar, eu via no estudo uma possibilidade de crescer enquanto indivíduo e profissionalmente também. Tive sempre vários interesses, né? Claro que eu tive bons professores na escola que me incentivaram, mas o que, na verdade, foi crucial para mim foi o acesso ao que a gente chama de divulgação científica, tá? Na minha época não tinha internet, não tinha nada disso na minha época de ensino médio, mas eu tinha acesso às revistas Ciência Hoje, super interessantes, e eu vi ali que tem o Carl Sagan, né? É isso aí. Eu gostava muito do cosmos, então aquilo me fascinou e foi me ajudando a desenvolver esse interesse pela ciência. E você é um grande divulgador, né, científico. Então, qual a importância de se divulgar, além de motivar pessoas como te motivou? Bom, essa, como você comentou, motivar pessoas, mas é essencial para a sociedade saber o que a gente faz, né? Está cada dia mais importante a gente definir ou decidir coisas da nossa vida, e essas coisas estão baseadas em ciência, desde alimentos transgênicos, animais transgênicos, evolução em métodos na medicina. Então, a ciência ela faz total parte do que a gente vive. Então, é importante você divulgar, é importante você comunicar isso. Fora isso, em qualquer parte do mundo, não é só no Brasil, você tem muito investimento do governo, quer dizer, investimento público, investimento que vem de impostos. Então, é crucial que você possa mostrar para quem está te pagando, vem cá, o que eu estou fazendo e como isso é importante. Uma coisa importante de se falar é que o dinheiro usado em pesquisa científica é um investimento, né, e não um gasto. Exato. Há vários estudos que mostram que quanto mais você investe em ciência, mais você vai ter retorno em cima de novas descobertas, de qualidade de vida da população. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com os Estados Unidos ou com a China quando estiveram em crise? Eles investiram mais em ciência. Então, é esse tipo de mentalidade ou de estratégia que a gente tem que funcionar no Brasil. Isso é muito importante. Como você falou, é um investimento que é crucial para o desenvolvimento de qualquer país e do mundo, né? E aí tem uma coisa que eu gosto de falar, que é só a ciência salva. E para a ciência salvar, a gente precisa de dinheiro. Um exemplo disso foi a resposta rápida da comunidade científica à epidemia de Zika. Você chegou junto ali, né? Então, como foi isso? Conta pra gente. Isso foi incrível, isso acho que vai estar nos livros de história daqui a um tempo, que é como a comunidade científica brasileira conseguiu responder rápido a um problema, uma epidemia que ninguém sabia exatamente o que estava rolando. Chegou o Zika no Brasil, ao mesmo tempo você começou a ter o aumento dos casos de microcefalia, casos de Guillain-Barré, né, que é uma doença autoimune em adultos. E a comunidade científica, porque ela é bem estruturada no Brasil, ela tem equipamentos e ela tem, mais do que isso, cabeças pensantes. A gente conseguiu se organizar, né, no Rio, São Paulo, Pernambuco, e fizemos descobertas que foram importantes, inclusive para pautar a OMS em relação à definição do Zika e da associação dela com microcefalia. Foi um momento muito importante e que ratifica como fazer ciência no Brasil é crucial, não só para questões de emergência de saúde, mas para o próprio desenvolvimento do país, né? Stevens, para a galera que está em casa e que gostou do nosso papo, quer saber um pouco mais sobre divulgação científica, sobre a ciência em si, tudo que a gente conversou, onde ela busca? Qual é a dica? Bom, acho que na internet você tem várias fontes interessantes hoje em dia, né? Desde das fontes de divulgação científica mesmo, tem um cara que eu gosto muito, que é do Nerdologia, que faz um trabalho super legal também. E tem, enfim, redes sociais, eu tento ser bastante ativo nas redes sociais, estou sempre postando coisa ali. Você tem vários canais em que você pode falar isso dentro das redes sociais. Então, e o Brasil é um país que se interessa muito por ciência através da internet, do YouTube. Stevens, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Valeu. Volte sempre, a casa é sua. Prazer foi meu. Galera, por hoje ficamos por aqui, mas o nosso canal tá cheio de conversas tão maneiras como a de hoje. E claro, um montão de conteúdo para te ajudar a arrasar no Enem. Então corre lá, youtube.com/TV Escola. E até a próxima!